Muito obrigada por ter a oportunidade, dou graças ao Senhor por ter a oportunidade de estar com vocês e compartilhar a palavra do Senhor, como disse domingo passado. É um prazer servir ao nosso Deus, não é verdade? É uma alegria muito grande poder servir ao nosso Deus, aquele dador da nossa vida, aquele que nos dá todas as coisas, tem nos dado tantas bênçãos. Quem somos nós para não servir ao nosso Deus? Amém? E os que não vi domingo passado, recebam todos as saudações do resto da família. Um abraço para todos, eles estão mandando já, amanhã já estou voltando. Mas o Senhor tem sido muito bom nesses dias, amém? Poder compartilhar com todos vocês, com a minha família aqui, da companhia de todos, amém? Então eu queria hoje compartilhar a palavra do Senhor e queria compartilhar sobre a importância da liderança na nossa família. Domingo passado falei sobre alguma coisa da família e hoje eu quero seguir falando sobre a importância da liderança da nossa família. Quem sabe alguns que estão aqui que são mais jovens, que não são pai, não são mãe, né? Os adolescentes que estão aqui, dizem, mas eu não tenho uma família que levar à frente, né? Mas saiba que você está aprendendo de como levar uma família. No dia de amanhã, quem sabe, você tem que levar adiante uma família. E hoje também você tem que aprender dentro da sua família como é ser líder da sua vida. Como tomar decisões importantes tomadas da mão do Senhor. É importante saber isso também. Então, hoje você também vai aprender sobre isto. Amém? Então, quantos de nós queremos fazer parte do plano do Senhor? Amém? Eu quero fazer parte do propósito que Deus planejou. Fazer parte do plano do Senhor. Fazer aquilo que Deus planejou para a minha vida. É tão importante fazer isso, meus queridos. Deus, você está aqui com um propósito. Você está aqui porque Deus planificou alguma coisa para você. E nós temos que cumprir com isso. Amém? Quando nós estamos dentro desse propósito, nós vamos bem. Mas quando nós saímos do propósito do Senhor, então as coisas não vão tão bem. Então, porque quando estamos dentro do propósito do Senhor, não quer dizer que não tenhamos adversidades na vida. Isso não tem nada a ver. Mas nós sabemos que o Senhor nunca nos vai abandonar quando estamos dentro do propósito do Senhor. Amém? Então, quando nós viemos a estar com o Senhor, muitos de nós, quem sabe, dizemos, eis-me aqui, Senhor. Aqui estou, usa a minha vida, não é verdade? E hoje eu quero falar sobre uma liderança que é muito interessante. E que foi de muita bênção quando eu comecei, Deus começou a me mostrar a liderança dessas duas pessoas que muito não se fala da liderança de José e Maria. Domingo passado eu mais ou menos falei algo, mas vamos profundizar hoje também. Tá? Se você tem ali uma canetinha para escrever, escreva. Tenha presente isso. Amém? Então, José e Maria foram líderes da sua família. José e Maria foram líderes na sua casa. Foi importante a liderança de José e Maria para nossas vidas também. A liderança de José e Maria foi importante para nós também. Por quê? Porque a disposição que eles tiveram impacta até o dia de hoje a vida da igreja do Senhor. Amém? Então,
quão importante é ser um líder que saiba como guiar a sua família. Esse líder vai impactar por muitas gerações na sua família e no resto de todas as pessoas que vão se acercar a eles. Então, vamos ver por que José e Maria, a decisão de José e Maria foi importante. Em primeiro momento, em que se apresenta o anjo ali para Maria e dá as boas novas para ela, Maria aceita a responsabilidade e o desafio e se compromete. O primeiro que ela faz, ela diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Que foi o primeiro que fez Maria? Eis-me aqui, Senhor. Quantos podem dizer nessa noite, eis-me aqui, Senhor? Eu quero cumprir o propósito que tu tens para a minha vida e para a minha família. Diga em nome de Jesus. E você que não tem ainda a liderança de uma família, diga também, eis-me aqui, Senhor. Sabe, Maria era uma adolescente quando Maria disse isso. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra a tua vontade comigo. Então, o Senhor não olha idades quando vê um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Não está olhando a idade que você tem. Se você é muito jovem ou você é muito velho, Deus quer cumprir o seu propósito na sua vida. E só basta ter um coração disposto a cumprir esse propósito. Então Maria disse, eis-me aqui. José, junto com ela, mas separado, foi visitado pelo anjo também. E que fez José? Vamos ver o outro versículo. Diz, e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ou seja, ele não negou de fazer a vontade do Senhor. E assim como o anjo falou para ele, ele se levantou e foi lá. E fez, obedeceu o que Deus estava dando para ele. O que Deus estava falando para a sua vida. Eis-me aqui, disse, eu não vou duvidar. Eu vou fazer a vontade do Senhor. E olha que José tinha e Maria também, tinham muitas coisas em contra para não fazer a vontade do Senhor. Tinha toda uma sociedade que ia estar tudo em contra deles. Vocês sabem bem da história de Jesus, né? Eles tinham toda uma família que ia estar em contra deles. Mas eles estão loucos, como vão fazer uma coisa dessas? O que é isso? Que o Espírito Santo foi quem concebeu a Jesus no ventre de Maria, mas estão ficando loucos. Eles tiveram que enfrentar tudo isso. E eram tão jovens. Mas eles não duvidaram de fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória ao Senhor. E o primeiro que eu olho é a humildade de José e Maria. Eu vejo assim, eu fico imaginando eles dois e penso, que humildade deles dois. Eis-me aqui, o único que disseram, aqui estou, eu sou sua serva. Será que nós somos humildes na hora de que Deus nos chama a fazer o seu propósito? Será que nós somos capazes de dizer, eis-me aqui, Senhor, quando eu tenho que fazer alguma coisa com a minha família? Será que eu sou humilde quando Deus me chama a liderar a minha família como devo fazer? Ou será que eu estou cheio de orgulho no meu coração? Como está o meu coração, meu querido e minha querida? Vamos nos examinar no dia de hoje. Como está o nosso coração? Está cheio de humildade ou está cheio de orgulho? Eu não vou fazer isso, porque isso não é papapá. E às vezes enchemos a nossa boca de orgulho. Mas aqui nós temos um exemplo tão claro de dois jovens
que foram tão humildes, mas foram tão bem-sucedidos e tão abençoados por Deus no seu caminhar, porque eles seguiram vendo a mão de Deus nas suas vidas. Não negaram o propósito, não negaram o chamado do Senhor nas suas vidas. E deixe-me lhe dizer que Deus tem um propósito e tem um chamado para nossas vidas. Como está a nossa família hoje? Como estão as famílias do mundo hoje em dia, meus queridos? Deus nos chamou a liderar famílias, estar dentro de famílias que cumprem com um propósito, o propósito de Deus nessa terra. Em meio a tanto caos que tem na sociedade hoje em dia, Deus te chamou a ti e a mim, a seu esposo, a sua esposa, os chamou para liderar uma família e fazer essa transformação numa sociedade tão difícil. Ir contra a corrente muitas vezes, como fez José e Maria também. Deus nos chamou a nós. Mas como estamos nós? Estamos realmente sendo humildes ao chamado de Deus? Ou estamos cheios de coisas para botar na frente? Ah, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Tomemos o exemplo de José e Maria, meus queridos. Amém? Então, o primeiro ponto de aprendizado nessa palavra é: compromisso e desafio vão da mão de um liderazgo efetivo. Você quer ter uma liderança efetiva em sua vida, na sua família? Comprometa-se. E aceite os desafios de Deus. Deus vai lhe colocar desafios. Seguir ao Senhor é desafiante, sim. Temos que ir muitas vezes em contra da corrente desse mundo, dos pensamentos dos homens. Mas eis-nos aqui, Senhor. Somos os teus servos, Senhor. Somos os Josés e as Marias que Deus levantou nesse tempo para transformar uma geração. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Glória ao Senhor. Segundo, então, diz que José e Maria então disseram sim, nós aceitamos. A segunda parte dessa palavra é que então eles vão lá e se dirigem e vão até Belém. Maria fica grávida, né? Do Espírito Santo. Então, vão lá ao censo, tem que irem para se inscrever no censo, ir até Belém. E quando chegam lá, porque naquele tempo não é viagem de avião, nem de ônibus, né? 8 horas de viagem, né? De um país para outro, e aí vai, né? Não, eram meses. 8 meses. Então, Maria e José empreendem a viagem e vão até Belém. Quando chegam lá, Maria começa a ter dores. E aquele cenário ali em Belém não era para nada favorável. O pobre José começa a bater nas portas. A minha mulher está por parir, a minha mulher está por ter filho. Por favor, alguém que me ajude. Ninguém queria. E eles, sabendo o que carregavam, sabendo muito bem o que eles tinham ali entre eles os dois, que era Jesus, o Salvador, sabendo muito bem o que eles estavam cumprindo com esse propósito, e eu imagino um José batendo a porta e dizendo: mas que gente bem dura, né? Eu tenho aqui no ventre da minha mulher o Salvador do mundo, e estes aqui estão negando, nem se soubessem que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles estão negando que Ele entre nas suas casas. Não sabem o que eles estão fazendo. Imagine você, dessas pessoas que José golpearia a casa. Eu fico imaginando e digo:
Que honra, né? Poder abrir a minha casa para que o Rei dos Reis nasça. E aqueles tiveram a oportunidade de receber Jesus na sua casa. E muitos disseram, não quero, eu não tenho lugar para ti. Quantas pessoas aí afora nós vamos golpear as portas das casas e muitas vezes dizem, não, eu não quero recebê-lo no meu coração. Mas, meus queridos, muitas vezes aqui dentro da igreja nós também somos esses que estamos endurecidos. E não queremos receber a Jesus no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. E vemos muitas vezes o obrar de Deus ao nosso redor, mas nós estamos assim, esperando, duros, dizendo não tem lugar para mim, não tem lugar para você. Eu não quero cumprir o propósito. Hein? E às vezes temos um José que está aí golpeando. Olha, Jesus está nascendo. Tu vai deixar abrir o teu coração? O que vai acontecer? Não, eu não quero. Tenho que ver ainda muita coisa para acreditar. Não é assim, meus queridos. Deus está golpeando na sua porta, batendo a porta. Abra o seu coração nessa noite. Não se endureça como muitos daqueles ali em Belém que endureceram o seu coração e não permitiram que esse Jesus nascesse na sua casa. E perderam a oportunidade da sua vida de dizer, o Rei dos Reis nasceu na minha casa. Pai e mãe que está aqui, não endureça o seu coração. É um privilégio ter o Jesus dentro da nossa casa. É um privilégio contar com a presença dele na nossa casa. E dizer, eu vou cumprir com o propósito de Deus na minha vida e na minha família. Amém? Então, esse cenário para José e Maria não era o melhor. O lugar que eles encontraram foi ali, um lugar cheio de cocô. Um lugar cheio de cheiro. No meio dos animais. Quem sabe José e Maria disseram, e o que aconteceu aqui? A gente se dispõe para fazer a vontade de Deus? Eu disse, eis-me aqui, Senhor, mas olha, eu não estou vendo a glória de Deus aqui. E eu lhe pergunto, quantas vezes nós também achamos o mesmo? Nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, eu quero liderar a minha família, eu coloco todas as coisas nas tuas mãos, mas de repente vem um vento de lá, um vento daqui, e de repente eu estou lá, no meio do presépio, no meio das vacas, cheio de cocô no meu redor, e às vezes dizemos, e aqui eu vou vim para fazer a vontade de Deus? O que é isto? O cenário é caótico. Mas José e Maria sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que quem estava ali com eles era o Filho de Deus. Não era qualquer um. E eu imagino a eles pensando, tá bom, não é o melhor cenário, mas eu tenho aqui do meu lado o Filho de Deus. A presença de Deus está comigo. Não é o melhor cenário, mas Deus está em meio a toda esta circunstância. Deus tem um propósito com isto. Nessa noite, meu querido, eu não sei como é o cenário da sua vida. Quem sabe não é o melhor. E quem sabe está como o cenário de José e Maria. Mas que bom é contar com a presença do Filho de Deus na nossa casa e no nosso lar. Que bom é dizer, não importa, eu estou no pior dos cenários, mas Ele está aqui conosco. A presença de Deus está na nossa vida, na nossa casa. E isso é tudo para nós. Eu sei em quem eu tenho crido.
e sei que Tu és poderoso para fazer abundantemente mais, infinitamente mais. Nada nos vai mover quando nós sabemos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Nada. Quantas vezes a gente se encontra num cenário caótico, né? Mas que bom é saber que estamos fazendo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver que Belém, ou esse lugar, esse cenário meio caótico, é um lugar muito especial. Porque é um lugar de alumbramento, iluminação, de alumbramento, de nascimento. Um lugar de nascimento, de iluminação, de nascimento. Um lugar onde nasce o Filho de Deus. O presépio é o lugar de cumprimento da promessa de Deus. Que coisa bem rara, né? Pensar que a promessa de Deus se cumpre em um lugar que a gente não esperava. Eu não sei o que Deus tem prometido para a sua vida, mas você sabe. O que Ele prometeu para a sua vida? O que Ele prometeu para a sua família? Qual é a guia que você tem em Deus? Se você não tem, busque. Deus vai lhe falar. Amém? Então, o presépio é o lugar de nascimento da promessa de Deus na sua vida. Quer dizer que os lugares que, quem sabe, a gente não espera, aí é o lugar de cumprimento da promessa do Senhor. Não se desanime, meu querido. Não vai para trás, siga para frente. Deus ainda vai cumprir a sua promessa na sua vida. Aleluia. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Creia. Tenha fé. Aleluia. O presépio é o lugar de refúgio. Quem sabe você se sente um pouco desprotegido, mas saiba que esse lugar é o lugar de refúgio, onde Deus está ali para te cuidar. É o lugar de proteção. E é o lugar de honra. É o lugar de dadivosidade. É o lugar de oferta. É o lugar de exaltação. É o lugar de encontro de tudo aquilo terrenal e tão sujo com aquilo celestial que está em nossas vidas. É um lugar que até se contradiz. Porque às vezes nós dizemos, eu não me sinto digno disto, porque eu não sou uma grande pessoa, eu não sou ninguém. Hein? Mas tudo isso, as limitações, as coisas que às vezes nós achamos que não tem nenhum insignificante diante de Deus, é onde se encontra, esse lugar é onde se encontra tudo isso que nós temos que não é bom na nossa vida, com tudo aquilo que é celestial. E Ele faz coisas tremendas. O presépio é isso. É o lugar onde Deus permite que o homem o adore de maneira palpável, tangível. Amém? Esse é o lugar do presépio, onde nasce Deus, onde nasce Jesus. Por quê? Porque o Filho de Deus está ali conosco. Amém? Então, nós podemos ver que acontece que depois de 9 meses que Maria e José se comprometem com Deus, eles são levados a esse lugar para que nasça aquilo que é prometido.
E José e Maria tiveram que ter um ouvido muito agudizado, para escutar a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Sabem por que muitas vezes não se cumpre o prometido nas nossas vidas? Sabem por quê? Porque não sabemos escutar a Deus. Porque não sabemos ou não escutamos a Deus. Ele está falando uma e outra vez as nossas vidas e nós não estamos escutando. Não queremos escutar a Deus. Deus sempre vai nos falar, meus queridos. Hoje estávamos falando com o Fabiano justamente. Uma pessoa disse, ele me contava, vou contar a história, Fabiano. Disse, eu quero ver a Deus. Eu quero que Deus me fale, né? Que Deus me fale. E diz que Deus começou a colocar diante dele mendigos. Mendigos. E ele nunca entendeu que Deus estava falando a sua vida. Às vezes nós esperamos que Deus fale de um jeito que não é o que Ele está falando, meus queridos. Peça a Deus aguzar o seu ouvido para escutar a voz de Deus. Se nós vamos ver, José e Maria poderiam ter pensado que imaginem, eu vou usar vocês para trazer o Rei dos Reis, né? Imaginem Deus falando isso para vocês. O que você vai pensar? Então ele vai me levar para um palácio, hein? Eu vou ser uma pessoa muito bem-sucedida, eu não vou ter empecilhos na minha vida, porque eu vou ter o Filho de Deus. Eu vou fazer que ele nasça no melhor dos lugares. Sim? Mas muitas vezes não é assim. E eu diria que nunca. Deus, às vezes, nos mostra nas maneiras mais sencillas, simples da vida, o que Ele quer conosco. O cumprimento da promessa de Deus, às vezes, está nas coisas simples da vida, meus queridos. Deus não vai mandar lá um foguete de não sei o que para falar para você. Não. Onde Deus fala? No meu dia a dia, quando eu me sento e falo com Deus, e leio a palavra do Senhor, e oro, e louvo o Senhor, venho aqui na igreja, e escuto a palavra do Senhor, o Senhor aí está me falando. Não espere que desça não sei, uma luz divina de lá e fale para você. Não, meu querido. Que escutar a voz de Deus é no dia a dia, na oração, no joelho, na búsqueda da presença do Senhor na sua vida. Quem sabe José e Maria esperavam isso, mas não foi assim. Mas eles, apesar de tudo, souberam escutar a voz de Deus nas suas vidas. Amém? Então diz em Lucas 2 que e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Segundo ponto de aprendizado nessa palavra, um ouvido aguzado para a voz de Deus sempre vai fazer um elemento fundamental para viver o sobrenatural na sua vida. Esse cenário caótico é o que vai fazer que você veja o sobrenatural na sua família. Você quer ver milagres na sua família? Você quer ver coisas sobrenaturais
na sua família, ouça a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Esteja em contato com Deus. Seja uma pessoa que está continuamente buscando da presença do Senhor na sua vida. Não espere grandes baixar de lá do céu. Não. Você vai ver milagres, sim, mas quando estiver dentro do propósito do Senhor. Amém? A terceira parte e a última, a penúltima. O presépio é o lugar de dar e de receber. Diz que ali chegaram os pastores e chegaram os reis magos e deram a sua oferta aos reis dos reis. Então vemos que no presépio o lugar de liderança é um lugar de dar e de receber. É um lugar de humildade, onde o mais precioso que temos nós ofertamos a Deus, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas e no nosso lar. É um lugar de intercambiar com Deus. Nós damos aquilo que temos às nossas vidas e Deus vai nos dar das suas bênçãos. Eu vou dar o meu ouvido para escutar a sua voz e Ele vai me abençoar. Eu vou dar o melhor da minha vida para Deus e Ele vai se mostrar como Deus grande que é na minha família. Eu vou fazer aquilo que Ele quer com a minha vida e com a minha família e Ele vai se mostrar como Deus poderoso. Ele não vai me abandonar. É um lugar de dar e receber. Mas olhe também, é um lugar de dar e receber entre nós na família. Sim? José deu proteção para Maria naquele momento. E Maria deu a companhia dela para José. E os dois deram amor para Jesus. Naquele lugar, sim. O que você está dando para a sua família? Pai e mãe. Filho, está dando o abraço que precisa o pai? Está dando o abraço ao seu filho, pai, que você que está aqui? Você está dando o carinho que o seu filho precisa? Você está dando o conselho que o seu filho precisa? É um lugar de dar e receber. A liderança é um lugar de dar e receber. Nós vamos dar e automaticamente aqueles que são nossos liderados, eles vão nos dar também. E os nossos filhos é a mesma coisa. Nós vamos dar e vamos receber deles também. O carinho, o abraço, a atenção. É tão importante, meus queridos, como líder da nossa família, dar e receber. Isso tem que fluir na nossa família sempre. Não seja pão duro em dar atenção, em dar tempo. Hoje em dia vemos famílias que não têm tempo para nada. Vemos famílias que não têm tempo para se sentar com seus filhos para comer, às vezes. Vemos que a família não tem tempo para compartilhar. Por quê? Porque um está lá, outro está aqui, aquele está no colégio, outro está no trabalho. Meus queridos, alguma hora do dia tem que haver para que a família esteja junta. Sim? Tire tempo para estar com sua família. Filhos que estão aqui, tire tempo para estar com seus pais. Não desperdice o tempo de estar com papai e mamãe. É o melhor tempo que podemos investir nas nossas vidas. Sim? Amém? Então, tem que ter um balanço de dar e receber o que é preciso. Nunca vamos ter uma liderança próspera se só damos
ou só recebemos? Às vezes, em casa é assim, né? Os meninos só querem receber e não querem dar nada. E às vezes nós pais também queremos só receber e não damos nada. Se torna aquele puxa-puxa, né? Mas é tão importante ensinar o dar e receber dentro da casa. Nós sabemos que sistemicamente, como família, os pais são os que dão. Mas em outras coisas, como afeto, nós temos que também dar e receber. Isso é outra coisa. E é tão importante uma família que é afetiva, que se sabe abraçar, que se sabe dizer eu te amo, que sabe se falar nos olhos, que sabe falar das necessidades que nós temos, de dizer aquilo que nós pensamos em casa. Amém? Tenha um ouvido para escutar a sua família. Tenha ouvido para escutar os seus filhos. Tenha ouvido para escutar a seu cônjuge. Amém? Então, vamos ver em outro passagem, Mateus 2:10, diz: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e postrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Deram o melhor que eles tinham. E o que receberam? Conhecer o Rei dos Reis. Eles foram os primeiros que conheceram ao Salvador. Isso receberam. A alegria de conhecer a Jesus. Amém? O que está dando você hoje? O que você dá para a sua família, você está dando também para Jesus em sua casa. Porque Jesus está aí, em meio à sua família, está dentro do coração dos seus filhos. Está aí, dentro deles. O que você está dando para Deus, na sua família, você está dando para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo. Amém? Nós temos que ver a nossa família como aqueles que levam a Jesus a todos os lugares. Às vezes nós achamos que a família vai aguentar tudo que tem aqui, tudo o que não é bom de mim, eles aguentam tudo, né? Mas nunca paramos para pensar que os nossos filhos são aquelas pessoas que levam a Jesus dentro deles. E nós temos que respeitar isso. Que os nossos pais são os que levam também Jesus em seu coração. E Jesus está ali dentro deles. Hein? O que estamos ofertando para Jesus dentro do nosso lar? Amém? Então, eles deram tudo o que eles tinham. E o último ponto, o ponto de aprendizado é dar e receber é o princípio fundamental na liderança. Amém? Parte 4. Tem um versículo tão importante aqui. Diz assim, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É meio controversial, né? Porque nós dizemos, bom, tá, e agora o que acontece? Ele não quer que eu ame tanto assim? Não, é que você ame mais a Ele do que a sua própria família. Você não pode ser discípulo de Deus se você amar mais a sua família do que a Deus. Em primeiro lugar, deve estar Deus nos nossos corações. E aqui tem um princípio muito importante. Sabe por quê? Uma das coisas que nós vemos em José e Maria é que eles tiveram que deixar as suas casas para seguir a Deus.
para cumprir com o propósito de Deus, eles tiveram que deixar pai, mãe, tudo que tinha ali. Mas eu não estou dizendo que você deixe o seu pai e sua mãe, tá? Tá claro, não é isso, não é abandonar o seu pai e sua mãe, não. São aquelas coisas que às vezes nos atam, nos amarram a nossa família. O que está nos amarrando a nossa família? Às vezes, esses amarres das nossas famílias nos levam a não cumprir o propósito de Deus, a não amar a Deus em primeiro lugar, a não fazer aquilo que Deus nos está mandando fazer. É mais importante o que nossos pais nos ensinaram do que Deus nos está mandando fazer. E às vezes, lealdades familiares, vocês têm escutado disso, né? Bastante. Eu tenho que ser leal ao ensinamento dos meus pais. E não é assim. Isso era o que Jesus estava dizendo aí. Deixe as lealdades familiares, deixe aquelas coisas que o atam para me seguir a mim. Primeiro deve estar Deus nas nossas vidas. Às vezes são ensinanças religiosas que nos estão atando e não estamos vendo o obrar de Deus na nossa família. Ah, não, porque a mim me ensinaram assim desde criança, na igreja. E às vezes somos leais a coisas que não são de Deus. Tire essas estruturas religiosas de dentro da sua cabeça e permita que Deus comece a falar a sua vida. Permita que Deus faça a obra na sua família. Quebre com todas as estruturas. Tem um louvor que fala isso, né? Mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas quando chega a hora de romper as estruturas, ai não, aqui não, isso não vou romper. Isso não quero que mexa. Não vai mexer na estrutura aquela, não, aquela outra não vão mexer também não. Sim, Deus quer mexer nas estruturas, meus queridos. Para nós vermos a glória de Deus na nossa família, nós temos que romper estruturas. Temos que deixar de lado as estruturas e começar a viver o propósito de Deus. O lugar do presépio é um lugar de renúncia. Nós temos que renunciar às estruturas. Nós temos que nos renovar. José e Maria, nesse momento de dar o sim, o ok, eu vou lá, eles tiveram que se despojar daquelas coisas da sua família. Não era o que a sua família tinha ensinado para eles. Não era isso. A família de José e Maria não tinha ensinado isso para eles. Mas eles tiveram que romper essa estrutura para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Rompimento de estruturas, de religiosidades, de paradigmas, de crenças que ainda não nos demos dado conta que são aberrações até diante de Deus. Mas, às vezes, nós levamos lá a bandeirinha, né? Os primeiros de tudo isso. Deus quer romper a bandeirinha, quer romper a estrutura, quer romper com tudo. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Até eles tiveram que romper coisas da cultura. Isso é mais difícil, porque às vezes romper dentro de casa as estruturas é difícil. Mas na cultura, às vezes é mais difícil ainda. Eles tiveram que romper coisas da cultura deles para poder cumprir o propósito de Deus. Então, o ponto de aprendizado desse último ponto é: seguir a Cristo requer que nos despojemos das lealdades familiares. E eu lhe pergunto, tu estás preparado para dar o sim? Quando nós renunciamos ao velho, ao passado, ele cumpre o prometido e nos leva
a esse lugar de alumbramento, ao lugar do presépio, ao lugar do cumprimento da promessa de Deus. Amém? Quantos querem ir lá? Com sua família. Quantos são aqui Josés e Marias? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quantos no dia de hoje podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Esses dias têm sido dias muito especiais para a família. Amém? Deus tem falado para as famílias aqui nesse lugar. E eu creio firmemente que Deus tem um propósito com as famílias deste lugar. Não feche os seus ouvidos nessa noite. Não feche os ouvidos nessa noite a escutar a voz do Senhor. Que Deus está lhe mandando fazer com sua família? Qual é o propósito de Deus com sua família? Se você não sabe ainda, pergunte nessa noite. Qual é o propósito teu, Senhor, com a minha família? O que tu estás fazendo com ela? Aonde tu nos queres levar? Qual é o teu propósito com o meu lar? Pergunta para o Senhor nessa noite. E começa a perguntar sempre, até que Deus fale com você. Ele quer falar contigo, Ele quer te mostrar. Aonde tu nos estás levando, Senhor? Pergunte para o Senhor. Eu só te digo, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me dá a humildade de Maria e José nessa noite. Amolece o meu coração, Senhor. Não quero ter um coração endurecido. Eu quero ter um coração mole à tua presença, à tua voz, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor vai fazer a obra na sua família, meu querido, minha querida. Quando Ele vê corações dispostos a fazer a sua vontade, Ele vai fazer a sua vontade. Não tenha dúvida. Aleluia. Eu acredito em que deste lugar sairão famílias que vão impactar a sociedade de Pelotas. Aleluia. Eu acredito que a sua família vai impactar ali no seu trabalho. A sua família vai impactar ali no seu bairro. Aleluia. A sua família vai impactar Pelotas. Creia em nome de Jesus. A sua família vai impactar o resto da sua família. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai fazer grandes coisas com as famílias aqui. Ele já está fazendo. Ou você não tem visto Ele fazer? Claro que sim. Seguirá fazendo em nome de Jesus. Mas requer que você siga dentro do propósito de Deus na sua vida, na sua família. Siga fazendo a vontade do Senhor em sua família. Siga buscando a vontade do Senhor em sua vida. Aleluia, graças Senhor. Aleluia. Cuanto más te conozco,
Moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Senhor. Te entregamos, Senhor, uma vez mais as nossas famílias, Pai. Te entregamos uma vez mais, Senhor, a nossa liderança na nossa família, Pai. Senhor, nós queremos ver e refletir ao mundo Teu amor, Senhor. Nessa noite eu quero que você pegue assim as suas mãos e faça de conta que você está entregando alguma coisa a Deus. Sabe, dentro dessa mão, você é como o rei mago que veio ofertar a Jesus nessa noite. Esses pastores que o único que tinham ali era uma ovelhinha, não sei, alguma coisa. O único que tinham era aquilo. Aqueles reis magos, o que tinham nas suas mãos era o mais precioso, porque eles eram pessoas que tinham muito, eram reis, mas era o mais precioso. E hoje nós somos esses pastores e esses reis magos que estamos ofertando aquilo, o único que temos e o mais precioso que temos. Sabe o que é? A sua família. O único que nós temos hoje para ofertar a Deus e o mais precioso que temos são nossos filhos, é o nosso esposo, é pai, é mãe, é esposa, é neto, é bisneto. É o único, mas é o mais grande que nós temos nessa terra. Oferte para o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu te entrego, Senhor. Eu te entrego o único que eu tenho, mas o mais precioso que eu tenho. Eu te entrego, Senhor. Eles são teus. Antes de que tu me desses para mim, eles são teus. Senhor, me ajuda, Senhor, a levar à frente a minha família, Pai. Eu te entrego eles em nome de Jesus. Sei que tu vais fazer grandes coisas na minha família, Pai. Oh, aleluia. Entregue as gerações que vêm depois
Você que não tem neto ainda, nem bisneto, entregue. Senhor, e você que não tem filho, entregue desde agora. Senhor, eu entrego os restos das minhas gerações. Olha, eu estou aqui porque teve uma avó e uma bisavó que ofertaram as nossas vidas todos os dias das suas vidas. Consagre ao Senhor seus netos, seus bisnetos, aunque não os tenha. Senhor, eu entrego meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, Senhor. Aun quando eu não esteja nessa terra, Senhor, eu os consagro a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Amém e amém. Glória a Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês.